Abra, por favor, tua Bíblia em Deuteronômio. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a festa dos tabernáculos. Celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teus filhos, tuas filhas, teus servos, tuas servas, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua casa, das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, no lugar onde o Senhor mesmo escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em todas as suas colheitas e em todas as obras das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Vamos falar com o nosso Jesus agora, mais uma vez? Senhor Jesus, nós chamamos. Senhor, e nós queremos declarar ao Pai como igreja que nós amamos a tua palavra. O Senhor bem sabe, Jesus, que os nossos corações serão expostos à tua palavra, que é pruminerante, é infalível. Senhor Jesus, ela é poderosa. Senhor, e ela é suficiente para nós nessa noite. O Senhor bem sabe que eu não trouxe comigo, Senhor Jesus, nenhuma palavra, Deus, de convencimento, Senhor, porque aquilo que convence o teu povo é o Espírito Santo. O Senhor também sabe, Deus, que eu não trouxe frases de efeito, Senhor, ou palavras motivacionais, Senhor Jesus, porque Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, caminhar nessa noite na verdade, e a verdade é a tua palavra. Que os nossos corações sejam expostos, Senhor Jesus, na verdade de Cristo, trabalhando, ó Pai, diretamente ao nosso coração. Então, Senhor, receba, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, os nossos corações, a nossa total atenção, Senhor Jesus, como o Senhor recebeu a oferta daquela mulher que derramou tudo diante do Senhor. E para esse tempo, Pai, a nossa atenção, Senhor Jesus, é o que temos de mais precioso para derramar diante do teu altar. Então fala conosco, trata conosco nessa noite, Deus, e fala, Senhor Jesus, ao nosso coração aquilo que o teu coração está ansioso, Senhor, por falar conosco, e os teus olhos estão sobre a terra agora. Acha que aquilo que o Senhor está procurando são corações, Senhor Jesus, que expressam a ti uma verdadeira adoração. E queremos encontrar nessa noite o caminho da verdadeira adoração. Amém, queridos? Só para que a gente entenda aqui o contexto onde essa palavra está inserida, o capítulo 16 vai nos narrar 3 principais festas instituídas por Deus ao seu povo. Então, aqui nós vamos tratar da festa dos tabernáculos, mas o capítulo 16 vai tratar de 3 festas. Uma era a festa da Páscoa, a outra era a festa do Pentecostes, e essa que nós estamos tratando agora é a festa dos tabernáculos. Por que que o Senhor instituiu essas festas ao seu povo? Porque assim que o povo foi retirado, da escravidão do Egito, ele andou peregrinando sobre a terra. Ele saiu com uma promessa de que ele deixaria de ser escravo no Egito e que ele herdaria uma terra dada por Deus. Então, qual era o objetivo do coração do Senhor com a instituição dessas 3 festas? Lembrar ao povo que eles eram peregrinos naquela terra. Eles tinham sido tirados da escravidão e eles estavam caminhando, mas aquele não era o destino final. Eles iriam chegar e o objetivo deles era Cristo. Então, o Senhor institui essas festas, e em especial essa festa do tabernáculo, que é aquela que nós vamos nos debruçar nessa noite, e vocês vão entender por que o Senhor traz uma celebração para a PIB de Vargem Grande no dia de hoje.
E o Senhor tinha mais um objetivo com a constituição daquelas festas. Lembrar ao povo também, né, a provisão do Senhor. Através, né, dessa libertação do povo, ali daquele período de escravidão, né, e a herança da terra que eles iriam constituir, que eles iriam receber. O Senhor, durante aquele tempo, queria instituir 3 coisas principais ao coração daquele povo. Primeiro, que eles haviam sido libertos. Segundo, né, a provisão do Senhor mesmo em tempos de escassez, mesmo no deserto. E terceiro, que o Senhor habitava no meio do seu povo. Então, o objetivo dessas festas era trazer a memória do povo a cada período, a cada tempo, que o Senhor havia tirado o povo da escravidão. Então, o Senhor havia libertado aquele povo. O Senhor era aquele que promovia, né, toda a prosperidade daquele povo, e Deus continuava habitando no meio do povo. Então esse era o princípio da aliança que o Senhor queria estabelecer, né, trazer ao coração do seu povo, ao povo de Israel, com a constituição dessas festas. Em especial essa festa dos tabernáculos, ou mais conhecida também como festa da cabana, porque o que acontecia? Depois que os frutos eles eram colhidos, esse povo ia celebrar toda a colheita naquele tempo. Então havia uma ordem muito direta, muito clara do Senhor. Vocês, depois de já haverem se constituído, né, formarem suas casas, suas famílias, durante 7 dias, vocês vão habitar em cabanas. Só que essas cabanas, elas não poderiam ser feitas, construídas, constituídas, edificadas de qualquer maneira. Esse povo ia celebrar esses 7 dias de festas em cabanas colhidas e constituídas por ramos muito específicos. E nós vamos debruçar o nosso coração a tratar com esses ramos na noite de hoje. Então, em Levítico 23, 42, você pode colocar aí para mim, por favor? Levítico 23, 42 vai dizer o seguinte: 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibais as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então eles deveriam celebrar essa festa enquanto eles estivessem nessas tendas. E assim eles fizeram. Lá em Neemias, capítulo 8, nós vamos entender como deveria ser a construção dessas tendas. Neemias, capítulo 8. Acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e tirai para ti ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murta, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabana com esse, como está escrito. Queridos, esse texto me chamou a atenção porque o Senhor queria trazer algo muito especial ao coração daquele povo. E é algo que nós vamos remeter a nós, a PIB de Vargem Grande, porque isso é tão contemporâneo para nós nos dias de hoje. Porque hoje nós não somos mais escravos. Nós hoje não vivemos mais sobre o domínio do pecado, nem dos vícios, nem entregue às paixões do mundo. E assim como o Senhor instituiu essa aliança, e um princípio com seu povo, e essa aliança é estendida a nós até hoje, o Senhor até hoje, a PIB de Vargem Grande, a cada um de nós, quer trazer uma mensagem clara, que vai ser cortante ao nosso coração, tanto a nós como corpo de Cristo, quanto a nós no nosso ambiente familiar e na nossa vida individual. Assim como o Senhor tinha essa necessidade de lembrar ao povo de Israel que eles eram peregrinos naquela terra. E peregrinos, queridos, significa aquele que não tem direito à cidadania.
E o que o Senhor está querendo trazer para nós? Olha, vocês são peregrinos. E nos dias de hoje, os olhos de vocês precisam permanecer úmidos e ansiosos por ver a minha face e por encontrar comigo no céu. Hoje, enquanto vocês estão aqui, vocês também precisam assumir uma identidade de peregrino. Portanto, as suas paixões, os seus amores, os seus interesses, tudo aquilo que move a tua vida não pode estar enterrado nessa terra. Era isso que o Senhor queria mover no coração de Israel. Olha, eu provi a liberdade. Eu estou provendo porque eles estavam colhendo. Essa festa ela era celebrada depois das colheitas. Então eles tinham muito a agradecer ao Senhor. Só que Deus estava instituindo algo àquele povo. Um princípio que Ele traz a nós. Muito embora eu esteja provendo mesmo em meio ao deserto, vocês estão peregrinando nessa terra. E o destino final de vocês é Cristo. É Canaã. É um encontro aonde vocês vão ter comigo. E o que o Senhor está trazendo para nós nessa noite? Nós também somos peregrinos nessa terra. Os nossos corações, os nossos interesses não podem ficar enterrados aqui, restritos aqui. Os nossos corações precisam continuar ansiosos por ver a face do nosso Senhor e encontrar com Ele naquele dia. Ao passar do tempo, essa verdade tem se tornado utópica no meio cristão. Hoje não se anseia mais ir para o céu. No coração de muitos está um medo, um temor de ir para o inferno. Hoje o nosso desejo, hoje o que o Senhor está lembrando a PIB de Vargem Grande nessa noite, o céu é o encontro comigo. Pior do que uma eternidade em sofrimento é viver uma vida inteira longe do Cristo de Deus. Não podemos nos distrair com nada que existe nessa terra. Só que enquanto eles celebravam essa festa, eles não podiam estar ali naquela terra de qualquer maneira. O Senhor instituiu princípios a eles. Olha, enquanto vocês permanecerem aqui, vocês vão construir tendas. Só que essas tendas, elas não podem ser constituídas de qualquer maneira. O que o Senhor vai dizer aqui? Em Neemias, acham escritos na lei que o Senhor ordena a Moisés. Olha só, sai ao monte e trazei esses ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas. Queridos, esse convite do Senhor a sair aos montes, no Antigo Testamento, o monte simbolizava o lugar onde o Senhor se revela. Então nós vamos ver em Êxodo 3, o Senhor se revelando a Moisés, e a partir daquele momento, seria essa voz de Deus que guiaria Moisés por todo o seu chamado. Veremos também no capítulo 19, Deus falando com o seu povo no monte, e o povo dizendo, olha, o Senhor fala conosco e o povo não se consome. Vamos ver também lá em Mateus, no capítulo 17, em um dos textos que eu amo, que eu sou apaixonada, que é no Monte Tabor, ou o Monte da Transfiguração, onde Jesus se revela a Pedro, Tiago e João. Então o Senhor está dizendo para o seu povo, vocês vão construir cabanas para vocês, mas as cabanas não podem ser construídas com ramos que vocês pegam na superfície, ou com ramos que vocês pegam em lugares alagados, ou ramos que vocês pegam em lugares profundos. Nenhum ramo legítimo, nada legítimo ou sustentável vai ser construído, edificado, recolhido, sem antes nós estarmos no monte. E esse convite para o monte, para aquele povo e para nós hoje, é um lugar de solitude com o Senhor. O Senhor está dizendo, para que vocês recolham esses ramos, é preciso que vocês saiam ao monte.
E sair ao monte é um lugar de intimidade, relacionamento com o Senhor. Sair ao monte é o nosso lugar, sabe, de devocional com o Senhor, de tempo devotativo, de tempo de secreto, de tempo de contemplação. O sair ao monte aqui que o Senhor nos convida é sair para um tempo de individualidade com o Senhor, um tempo de intimidade com os três. Um Deus que não tem problema de rejeição, porque a Trindade é a comunidade perfeita do Senhor. Ele me quer e Ele te quer. Então o Senhor está nos convidando a sair a um monte nessa noite, para esse tempo. Tempo onde três, sabe, inimigos são mortais hoje, que é a pressa, as vozes e a multidão. O Senhor está nos chamando para um tempo de solitude. E solitude é diferente de solidão, igreja. A solidão, ela pode ser promovida por qualquer circunstância. Mas solitude não. Solitude é quando em meio a tantas outras coisas, eu escolho estar a sós com os três. E escolho estar em um relacionamento com os três. E relacionamento é quando eu chego nesse lugar de encontro. Eu falo e entrego tudo que eu fui entregar, mas eu me calo para ouvir aquilo que está no coração do meu Deus. Relacionamento é quando eu chego todos os dias para esse encontro. E eu falo, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho muita coisa para falar, mas o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor está procurando amigos, queridos. O Senhor está procurando amigos. Contemplação. Contemplar é olhar demoradamente para algo ou para alguém, até que aquilo tome todo o teu ser. O Senhor está nos convidando para olhar demoradamente para o coração dele. Tempo de contemplação. Sair ao monte. Queridos, não colheremos nada sustentável, legítimo ou duradouro se nós não sairmos ao monte. Sem o monte, longe do monte, nós não colheremos nada que seja sustentável ou que tenha raízes sólidas e que permaneçam. Sair ao monte. Esse é um convite para o Senhor, do Senhor para o nosso coração. E nós vamos caminhar. E o primeiro ramo a ser colhido no monte era o ramo de oliveira. E a oliveira é a azeitona que é colhida e logo depois de ser prensada, esmagada, espremida, é extraído dela um azeite. E o Senhor está remetendo o meu e o teu coração agora, através dos ramos de oliveira, a um lugar de espremedura. E como base nós vamos ter a vida de Cristo, a vida de Jesus no Getsemane. Getsemane significa lagar de azeite ou lugar de espremedura. O nosso Cristo, antes de ser entregue à morte, Ele mesmo falou para o Senhor, olha, Senhor, a minha vontade era que esse cálice fosse passado de mim, tão somente seja feita a tua vontade na minha vida. Se o nosso Cristo não foi poupado da espremedura, porque nós que somos apaixonados pelo Cristo de Deus, devemos andar, caminhar, seguir uma vida aqui com o Senhor, livres da espremedura. Queridos, espremedura aqui
É um convite que o Senhor está nos fazendo a falar com Ele todos os dias. Senhor, eu estou colocando aqui a minha vontade, mas qual é a tua para a minha vida? Os ramos de oliveira, aqueles que têm na sua vida os ramos de oliveira, que são espremidos, são aqueles que falam todos os dias para o Senhor: Senhor, eu tenho sonhos, Senhor, eu tenho projetos, mas quais são os teus sonhos para a minha vida? Aqueles que carregam consigo ramos de oliveira são aqueles que, como Cristo, estão dispostos a largar tudo e a dizer: Senhor, eu entendi que não existe evangelho sendo isento dos momentos de espremedura, porque é no momento de espremedura que vai fluir de nós o azeite, a unção, aquilo que o Senhor depositou sobre a minha e sobre a tua vida. Não dá para vivermos e para caminharmos sendo isentos do momento de espremedura. E esse é um convite para nós, Igreja do Senhor. O Senhor está buscando hoje aqueles que carregam ramos de oliveira consigo. Aqueles que na edificação pessoal, no seu templo, no seu tabernáculo pessoal, carregam consigo ramos de oliveira. E estão dispostos a abrir mão da sua vontade todos os dias em favor do Cristo de Deus. Os próximos ramos que nós vamos identificar aqui são ramos de jambuzeiros. E os ramos de jambuzeiros trazem consigo algo tão especial, porque os jambuzeiros, também conhecidos como Shemen em hebraico, isso significa que são ramos frutíferos. Então o Senhor está chamando para esse tempo uma igreja frutífera, ramos fecundos, e uma igreja maturada. Uma igreja que caminha, não para dar resultados, mas que caminha para o quê? Revelar esses frutos. E nós vamos ser remetidos a João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Outrora eu vos escolhi a vós, ou a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. O Senhor está chamando para que no altar, para que nesse lugar de solitude, nós, a PIB de Vargem Grande, nós no nosso ambiente e na nossa intimidade, nós nos nossos ambientes de secreto, ou na nossa comunidade, na igreja, ou em casa, nos nossos momentos de devocional, busquemos do Senhor ramos de zambujeiros. E a principal característica daqueles que carregam consigo esse fruto, são aqueles que se compadecem com a dor do outro. O Senhor está nos chamando para um lugar de se debruçar sobre a dor do outro. E nós, muitas das vezes, confundimos compadecer-se com sentir dó. A dó, ele é um sentimento promovido na nossa alma. Nós vamos olhar para uma situação, vamos até nos indignar com ela durante 1 ou 2 dias, mas isso não vai gerar nada, não vai mudar nada em nós. O compadecer-se não. Quem se compadece, ele se envolve com a dor do outro. O se compadecer é se debruçar sobre a dor do outro. E o se compadecer, ele é sempre acompanhado de ação prática. Quando eu me compadeço com a dor do outro, quando eu me compadeço com alguém que está vivendo hoje numa realidade de prostituição, o próximo passo é ofertar dignidade para aquela mulher através de apresentar Cristo para ela. O se compadecer
É olhar até mesmo para a realidade daquela criança que vive numa cobertura que não tem falta de nada, mas que sente falta no seu interior do Cristo e sente um vazio. O se compadecer aqui é sempre acompanhado de uma ação prática. E o Senhor está chamando aqueles que estão dispostos a colher no monte ramos de zambujeiros, que são frutos, e frutos que permanecem. Um dia, nós fomos esses doentes, e alguém se debruçou sobre a nossa dor. E se hoje nós não somos mais esses doentes, mas também não somos aqueles que se debruçam sobre a dor do outro, quem nós somos, PIB de Vargem Grande? Quem eu sou, Priscila? Quem a minha família é? Não queremos ser reconhecidos pela boa música, por uma boa oratória, uma eloquência extraordinária. O Senhor está chamando para esse tempo aqueles que se preocupam em colher para si e a edificar no seu altar pessoal e a guardar ali ramos de zambujeiros. Aqueles que têm ação prática. Aqueles que se deparam com a necessidade e eles se debruçam sobre a necessidade. O Senhor está nos chamando para esse lugar, queridos. O Senhor está chamando a PIB de Vargem Grande para ser reconhecida pelo povo lá de fora. Como? Olha quanta compaixão essa igreja tem. Olha quanto amor essa igreja tem. O compadecer-se é sempre seguido de uma ação prática. O Senhor está nos chamando para debruçar sobre dores. Para nos debruçar sobre necessidade. Para nos envolver ainda que aquilo não traga para nós nenhum tipo de recompensa. Mas aqueles que carregam ramos legítimos de zambujeiros, eles se alegram em se debruçar sobre a dor do outro. Vamos avançar. Os próximos ramos que nós vamos tratar agora são ramos de murta. E a murta naquela época eram flores bem pequenas, ramos bem pequenos, mas extremamente perfumados. Eles usavam a murta naquela época para coroar pessoas. Então todo aquele que desempenhassem, alguma atividade que fosse digna de honra ou de glória, eles formulavam uma coroa com ramos de murta. E coroavam essa pessoa. Então todos os heróis de guerra, ou todos os heróis que precisavam ser coroados naquela época, eles eram coroados e eles eram o quê? Condecorados com ramos de murta. E todos que olhavam para esses homens, olhavam com admiração, com aplausos. E o que o Senhor está remetendo para nós agora é o que está em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Os ramos de murta para mim e para a tua vida é um convite para coroarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Precisa ter ramo de murta. Só que o ramo de murta para a PIB de Vargem Grande é um convite ao anonimato. E parece muito contraditório nos dias de hoje, onde em meio aos views, onde em meio aos likes, aos seguidores, o nosso eu interior tem uma inclinação natural ao ser visto, ao ser ovacionado, ao ser elogiado. O Senhor está nos convidando agora, aqueles que carregam ramos de murta, a oferecer o bom perfume que sai dele ao Senhor.
a mudar os seus interesses, a fazer aquilo, a não se preocupar em trazer, e hoje eu estou trazendo muitas palavras muitas menções que eu ouvi aqui, em muitas pregações, de homens e mulheres que decidiram oferecer aquilo que receberam do Senhor, devolvendo a Ele como um perfume suave. Aqueles que receberam, que reconhecem que receberam uma palavra, mas que a honra e a glória não é sua, e eles têm prazer em repartir aquilo que receberam. O Senhor está convidando aqueles que carregam ramos de murta, aqueles que fazem e que caminham na casa do Senhor, sem desejar para si ter uma glória própria, mas que às vezes edificam e que começam e iniciam uma obra e que o outro vai terminar e talvez o outro seja lembrado. Mas ele não lembra disso com nenhum tipo de ofensa. O Senhor está chamando aqueles que estão interessados em carregar ramos de murta, mas para que o bom perfume de Cristo seja exalado através da sua vida. Ramos de murta nesse tempo é um convite ao anonimato, onde tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós empenhamos o nosso esforço, não vai trazer para nós uma glória pessoal. Mas tudo que nós ouvimos ao longo do dia, a gente chega no nosso momento com o Senhor. A gente recebe tudo como se fossem pedras preciosas. E no final do dia nós decidimos coroar aquele que é digno. Ramos de murta. É um convite àqueles que decidem exalar o bom perfume de Cristo em meio a todo esse pecado que não tem subido às narinas do Senhor de uma forma agradável. Os ramos de murta para esse tempo é um convite do Senhor para aqueles que escolheram trabalhar não para si, mas edificar uma obra onde o Cristo de Deus seja apresentado através de todos os feitos que você se debruce a fazer. Ramos de murta, aqueles que exalam o bom perfume de Cristo, aqueles que não são nem lembrados, aqueles que são heróis que não são nem lembrados pelo seu nome, assim como na igreja perseguida. Muitos irmãos nem mencionam o seu nome para poupar os outros de uma possível perseguição. Mas eles são tão afetados por Deus, são tão encharcados de Deus, que eles não precisam nem ser reconhecidos pelo seu nome. Mas tudo que eles fazem, eles no fim do dia recolhem e devolvem para o Senhor. Um convite ao anonimato. Um convite para que nós não tenhamos os nossos nomes expostos em outdoor. Nós não precisamos disso. Mas que aquele que é digno seja coroado através de cada feito. E a igreja exale esse perfume, que é o bom perfume de Cristo. Não queremos ter outro cheiro, exalar nenhum outro perfume que não seja o do Senhor. O próximo ramo, e nós já estamos acabando, são os ramos de palmeiras. E as palmeiras, ou também conhecidas como tamar, nos remetem a 1 Timóteo 3,15, onde o Paulo vai dizer o seguinte: para que se tardar, fique ciente, Timóteo, de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. As palmeiras aqui é um convite da igreja, é um convite para a igreja andar firmada na verdade de Cristo. As palmeiras, elas são colunas. As palmeiras, elas são sustentação. Olha aqui, ó. A palavra tamar aqui significa ser coluna, ser base, ser um esteio. E as palmeiras hoje, para a minha e para a tua vida, é um convite para andarmos
amparados, para que o esteio da nossa vida, para que o esteio da nossa família, para que o esteio de todas as nossas obras seja a verdade de Cristo. As palmeiras são aqueles que carregam o evangelho puro e simples, não negociável, não adulterado em prol do nosso próprio prazer, do nosso bel prazer. É um evangelho não negociado. É um convite de Deus para andarmos em verdade nos dias de hoje. Em meio a tantas mentiras, em meio a tantos equívocos, tantas bandeiras hasteadas, o convite do Senhor para a edificação do nosso altar pessoal e para nós, comunidade do corpo de Cristo, é não negociar a verdade. O Senhor está nos convidando para ser reconhecidos como homem e mulher de um livro só. Aqueles que não negociam a verdade. Aqueles que não se vendem, que não corrompem o seu coração, que não defraudam os altares porque o altar do seu coração já foi defraudado, já foi corrompido, já foi negociado. O convite do Senhor para que tenhamos na nossa edificação, na construção do nosso tabernáculo, são ramos de palmeiras. Uma igreja que carrega consigo a verdade de Cristo. E é uma verdade imutável. Mesmo com o passar do tempo e com as ofertas. Eu não vou negociar. Eu não posso negociar. Andar na verdade hoje não é uma opção. É a única saída para o mundo. Não há libertação sem verdade. E a verdade é Cristo. Esse é o convite. Ande no Cristo. Caminhe com Cristo. Esteja em Cristo. Nós não temos condições de levar ninguém a nenhum lugar onde nós não estamos. Como eu vou trazer para Cristo pessoas que estão necessitadas se eu não estou em Cristo? Que legitimidade terão nas minhas palavras se eu não ando na verdade? Eu quero ser reconhecida pela mulher de um livro só. A Bíblia. Por tamanho comprometimento com a palavra de Deus. Esse é um chamado. Não tem como edificar nada sem se comprometer com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com Cristo. E eu vivo, eu persigo essa verdade. E por último, o Senhor está nos convidando a colher também nos montes ramos de árvores frondosas. E essas árvores frondosas, elas eram conhecidas pela extensão dos seus galhos. Elas tinham por objetivo promover para aqueles que andavam no sol escaldante ou expostos às altas temperaturas do deserto, elas eram responsáveis por promover abrigo, segurança para esse povo, alento, conforto. E as árvores frondosas para nós nesse tempo é um convite do Senhor para estendermos por Vargem Pequena, Vargem Grande, o Brasil, tão grande salvação, a ponto de promovermos para o mundo um alento que o mundo precisa.
O mundo tem fome. Homens e mulheres têm fome. E esse convite é para que apresentemos o pão da vida. Aquele que é capaz de sanar toda e qualquer fome ou necessidade. Árvores frondosas. É um convite à missão que o Senhor instituiu para a minha e para a tua vida. Nós temos uma missão: tornar Cristo conhecido. Trazer para nós árvores frondosas é espalhar, promover, multiplicar a oferta do Cristo por todo o mundo. Árvores frondosas. As pessoas precisam encontrar em nós uma palavra de alento. As pessoas precisam reconhecer em nós que existe através de nós um lugar seguro para elas. Um lugar de refúgio. O Senhor está nos convidando através de cada um desses ramos a olhar para o nosso jardim. A analisar, eu vejo como se Deus estivesse analisando agora as nossas raízes. E vendo agora, isso é suficiente, isso falta. Nisso vocês têm louvor e nisso a gente ainda precisa trabalhar. Através desses ramos, o Senhor está querendo trabalhar no nosso altar. Hoje nós somos esse tabernáculo. E nós não vamos edificar nada legítimo se não colhermos no nosso altar pessoal, no nosso tempo de intimidade com o Senhor, cada um desses ramos. Eu vou convidar a equipe de louvor a subir. Ramos de oliveira. Precisamos abrir mão das nossas vontades para que a vontade do Senhor prevaleça. Ramos de zambujeiros. É um chamado a se debruçar, a se compadecer, a ter uma ação prática, a ser reconhecido por uma igreja, por uma pessoa que expressa compaixão pelo outro. Ramos de murta. Aqueles que estão dispostos a trabalhar para o Senhor sem nenhum tipo de glória pessoal. Aqueles que estão dispostos a coroar todos os dias o Rei da Glória. Palmeiras. Aqueles que estão dispostos a andar na verdade de Cristo. E que não vão negociar o Evangelho. E que a verdade cortante do Senhor é aquela que vai sustentar a nossa vida até que Ele venha. Árvores frondosas. É um chamado para a maior missão da nossa vida. Estender a salvação. Ofertar. Ofertar o Cristo. Para aqueles que estão perdidos. Será que temos em nós todos esses ramos? O Senhor está usando essa noite para nos lembrar da sua aliança. Ele fez uma aliança conosco. Nós continuamos sendo povo de Deus e Ele é o nosso Deus.
E Ele está dizendo: olha, PIB de Vargem Grande, vocês são peregrinos aqui. Enquanto vocês caminham, recolham no monte todos esses ramos. Meus filhos estão morrendo. Milhares e milhares de pessoas morrem todos os dias sem ouvir falar do Senhor. Será que temos nos debruçado sobre a dor do outro? Eu tenho urgências. Eu tenho urgências. Enquanto vocês estão aqui, vocês têm uma missão. Não negociem o chamado. Nós estamos sendo preparados através de cada um desses ramos. Pessoas serão enviadas até nós. Porque o reino tem urgências. O Senhor está preparando a sua igreja. O Senhor quer se casar com a sua igreja. Mas Ele não vai se casar com uma igreja infantil, imatura. O Senhor está nos maturando nessa noite. Eu preciso de filhos maduros, fecundos. Filhos que gerem frutos. E frutos que permaneçam. Graça e paz, igreja. Toda primeira segunda-feira do mês, Mulheres em Oração, às 19h30. Às terças-feiras, às 6 horas da manhã, culto de oração. Nas quintas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto do reavivamento. Gente, vocês sabem que tem às quintas-feiras, às 7h30 da noite? Por quê? Tem um culto infantil reavivamento. Você que é criança, mas esperamos por você. Aos domingos, às 10h30 e 19h, venha participar do nosso culto de celebração. Tão importante quanto cultuar é se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Participe da nossa escola bíblica às 9h, classe dos adultos. 9h15, classe dos adolescentes. Aos domingos, às 10h30, temos EBD Kids! Às 19h, culto infantil. Faça parte de uma das células da nossa igreja. Você pode encontrá-las através das nossas redes sociais ou com o Ministério de Integração localizado na entrada do templo.